11 jogadores que só vão pra Copa se virarem o Pelé em 4 meses, mano. Vamos ver aqui, né? Mano, a Copa, a seleção tá muito indecidida ainda, tá ligado? Não tem decisão ainda quem vai, quem não vai. Tem alguns nomes certos, obviamente. Mas tem muita vaga aberta na minha cabeça, velho. Muito cara que a gente não tem ideia. Tipo o Endrick, Neymar, Gabriel Jesus. São 3 caras que eu quero que vão, mas vamos ver aqui. 11 jogadores que tem 4 meses pra virar o Pelé se quiserem ir pra Copa. Alguns jogadores já têm sua vaga garantida na seleção. Rafinha, Vinícius Júnior, Alisson, são exemplos de jogadores que só não vão também, pra na minha Copa opinião, se velho. perderem uma perna. Por outro lado, alguns jogadores estão em uma situação completamente diferente. Sonham investir a amarelinha em representar o Brasil no auge do futebol mundial, porém estão com as chances consideravelmente mais baixas. Vão ter que virar o Pelé pra vencer a disputa pela vaga. Começando com ele, Antony. Antony esteve presente nas convocações desse ciclo, até mesmo com o senhor Carlo Ancelotti. Porém, viu a disputa na sua posição crescer ainda mais. Com Estevão em alta, Endrick agora caindo pela ponta no Lyon, pode dificultar ainda mais a disputa, mesmo que a gente saiba que o Endrick é um centroavante que subiu da base como centroavante, agora ele tá caindo pela ponta lá no Lyon, tá jogando muita bola, ele tem essa função assim, tática um pouco mais volátil, né? Então muitas vezes ele cai ali pela ponta, às vezes ele aparece mais pelo centro, e isso dá ao Ancelotti a opção de convocá-lo também nessa posição, cara, a gente não sabe. Porém, Antony vem jogando muita bola já tem bastante tempo, reencontrou seu ótimo futebol jogando pelo Betis. Agora no último jogo aí, rapaziada, contra o Atlético de Madrid, cara, o cara fez o gol da vitória, destruiu no jogo. Então basicamente o Antony já tem um tempo jogando muita bola, mano. Mas a baixa de Luiz... tipo assim, olha só, sobre o Antony, mano, eu nunca fui muito fã do jogador Antony não, tá ligado? Tipo, eu acho ele é bom de bola, mas eu acho que ele é um cara que tem momentos bons e momentos mais ou menos, tá ligado? A passagem pelo Manchester United é muito ruim. E hoje, eu não acho que o Antony tá jogando essa bola que o Victorano tá falando que ele tá jogando, tá ligado? Eu acho que ele faz ali seus gols no Betis, beleza, mano, mas... Tá ligado? É um jogador ok, velho. É um jogador bom. Não é ruim. E também não é um cracaço de bola. Não é. O Antony não é craque de bola. Ele é um bom jogador. E eu acho que hoje a gente tem tanta opção de ataque, velho, que não dá pra levar o Antony, tá ligado? Eu prefiro levar, sei lá, mano. Se bem que... Eu ia falar Savinho, mas o Savinho nem tá jogando no City, então não faz sentido nenhum levar o Savinho, tá ligado? Mas, por exemplo, eu sei que são lados diferentes do campo, mas hoje eu prefiro levar o Gabriel Martinelli, que joga a Premier League, tá ligado? Pelo Arsenal, do que o Antony, pô. Acho que faz mais sentido. Luiz Henrique, longe dos holofotes, pode colocá-lo como opção. Luiz Henrique lá no Zenit... Mas sem falar que tem o Estevão agora que, pô, né? Eu prefiro ter o Estevão do que o Antony na seleção. Disputou 16 jogos, 15 como titular e apenas 2 gols e 2 assistências. Então, eu acredito que por estar sendo convocado, já ter uma figurinha ali na seleção um pouco mais carimbado, o Antony já teve algumas convocações. Eu acredito que com o futebol que o Antony tá jogando, dependendo de como o Ancelotti enxerga a seleção para essa Copa do Mundo, se vai jogar num 4-3-3, né, que ele já vem demonstrando há bastante tempo, eu acho que o Antony tem, dos jogadores que eu vou citar aqui, é um dos que tem as chances mais altas de ir pra Copa. Não vejo dessa forma, velho. Posso estar completamente equivocado, mas eu não vejo dessa forma. Eu não gostaria do Antony na seleção, não, velho. E eu posso falar com vocês, eu não gosto muito, tipo assim, da personalidade do Antony em campo, velho. Não me agrada. Tipo, as caras e bocas que ele faz, algumas entrevistas que eu já vi dele, eu não acho maneiro, não, tá ligado? Porque já vem desempenhando um bom futebol. Eu não conversei com ele, né? Aquela gente boa. Ainda assim, ele tem que manter um futebol em altíssimo nível pra não perder a vaga pra alguém, cara. Gabriel Jesus. A seleção vem carente de centroavantes há bastante tempo. Porém, perto da Copa, cresceu ainda mais a concorrência nessa posição. Quando a gente for falar de sistema ofensivo da seleção, sem dúvidas, é a posição onde mais há concorrência, rapaz. E é bizarro, né? Porque se a gente parar pra pensar, por exemplo, assim, em 2014, velho, a gente não tinha atacante, mano. Teve que levar Fred e Jô, pô. Coisa de louco, mano. 2018, tipo assim, tinha Firmino e Jesus só também. Hoje tem muito cara que tá, tipo assim, muito melhor que esses caras naquela época, que talvez fique de fora, tá ligado? O Ancelotti convocou mais de 42 jogadores nesse ciclo dele na seleção. E no sistema ofensivo é a parte onde mais teve novos jogadores sendo convocados ou jogadores não sendo convocados. É onde há a maior concorrência, sem dúvida. Só nesse ciclo, o Ancelotti convocou Estevão, Richarlison, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Igor Jesus, Caio Jorge, Samuel Lino e Vitor Roque. Então, dentre as opções aqui que eu falei, obviamente, sistema ofensivo
ofensivo é o sistema onde mais há concorrência. E pra camisa 9, aumentou ainda mais. Se há um tempo a gente só tinha uma ou duas opções, agora a gente tem várias opções. Gabriel Jesus, pra mim, seria o grande 9 da seleção durante toda essa geração, mas as lesões atrapalharam demais. Mesmo assim, ele nunca foi escanteado pra um time pequeno. Você pode ver que o Gabriel Jesus tem um talento tão grande, né, rapaziada? A gente viu ele desempenhando aqui no Brasil um futebol absurdo, que mesmo ele sofrendo com lesões praticamente toda a temporada, tendo um alto índice de lesões, ele nunca vai pra um tipo, sei lá, um Bannermouth da vida. Por quê? Ele tava no City jogando muito. O Gabriel Jesus tem uma aura diferente pro futebol, velho. Eu gostava dele, apesar de ele ter ficado um tempo lá, né, congelado, mas depois ele vai pro Arsenal. O Arsenal que ainda assim é protagonista ali na Premier League, né? E ele, mesmo tendo lesão, ele continua jogando lá no Arsenal. Então, antes da lesão dele agora mais recente, né, mais uma lesão no joelho, ele era o artilheiro da equipe, o cara tem uma média de 1 gol a cada uma partida e meia. E aí agora ele voltou dessa lesão, uma lesão seríssima. Se ele tivesse tido sequência, não tenho dúvidas que ele seria o grande 9 da seleção. E eu posso afirmar que... E vamos ver se ele vai ter sequência agora, porque, mano, é muito azar também. O Gyökeres é contratado, o Gabriel Jesus tá machucado. O Gyökeres, tipo assim, bagre máximo, bagre máximo. O Gabriel Jesus volta, começa a fazer gol. O Gyökeres começa a fazer gol também. É inexplicável, cara, é muito azar, tá ligado? E hoje eu acho que o Arteta vai optar um pouco mais pelo Gyökeres. Eu acho que eles estão brigando ali pela titularidade no Arsenal. O Gabriel Jesus tá incomodando o Gyökeres, mas eu acho que o Arteta tem a tendência de preferir o Gyökeres. Só que, mano, se o Gabriel Jesus faz um final de temporada muito bom, velho, ele pode ir pra Copa. A gente tem que lembrar que o Arsenal tá brigando pra ser campeão da Premier League e tá muito bem na Champions também. Então, se a gente tem um Gabriel Jesus protagonista em fase de mata-mata da Champions, mano, ó, puf, holofote nele e a galera vai pedir ele na Copa. Tem muita chance disso acontecer. Assim, muita chance é foda. Mas existe esse mundo, tá ligado? Existe esse mundo. Eu acho que ele ganharia... E o Jesus já brocou uns golzinhos da hora nessa volta dele, tá? Brocou uns golzinhos da hora nessa volta dele. Até a vaga do João Pedro, cara. O Gabriel Jesus tendo sequência. Mas sofreu uma lesão de novo e agora voltou. Fez 3 jogos e meteu 2 gols. Então é um grande centroavante. Mas pra ir pra Copa vai ter que jogar um futebol de Pelé. Porque na briga pelos centroavantes, por não estar jogando muito tempo ele tá bem alto atrás. nível, ele perde na disputa com alguns jogadores. Na posição de centroavante, a disputa ainda é bem complicada. Porque tem Igor Jesus, Igor Thiago comendo pelas beiradas, Caio Jorge, que foi o grande artilheiro do Brasil na última temporada. Pedro... Não dá, né? Pra ser o KJ. Todo respeito ao Cruzeirão aí, ao KJ, mas se ele for nosso atacante da Copa, eu vou surtar, pô. Do Flamengo, que já foi pra Copa de 2022, ainda não tá comendo a bola, mas ainda assim briga pela vaga, então... E todo mundo sabe do potencial do Pedro também, né? A briga de centroavante aí, pra mim, só o João Pedro já tá garantido. Eu acredito que não... Mano, eu concordo. Acho que o João Pedro tá garantido, eu concordo com o que o Victoriano tá falando. Se a gente pensar Matheus Cunha como atacante, também tá garantido, eu acho. Mas o Matheus Cunha, eu acho que o Ancelotti vai usar ele mais atrás, mais recuado, assim como ele tá jogando no Manchester United. E o João Pedro, mano, eu gosto do João Pedro, ele é um excelente jogador, mas ele não tem, ó, aquele faro de gol, tá ligado? Não tem, pô, o João Pedro não tem esse faro de gol, ele é um cara mais, assim, técnico, bom de bola, toca bem, tá ligado? Mete uns golaços, meteu 2 golaços contra o Napoli, pô, um chutaço de canhota, que é isso, velho? Lindo de se ver. Mas ele não é o cara que fede a gol, não. Não fede. Tá metendo gol, mas não fede, não. Um 9 melhor que ele atuando atualmente, né? Mas... Eu iria de Endrick de 9, mano. Pra mim é Endrick que se dane, velho. Ainda tem chão até a Copa. De verdade. Gerson. Gerson era praticamente intocável na seleção. Já tava com o nome garantido na Copa, mas resolveu ir pro Zenit. Enquanto o Flamengo ganhava... Felizão ele chegou lá. Brasileirão, Libertadores e quase ganhava o Mundial, ele tava congelando lá na Rússia. Optou pelo dinheiro ao invés de sonhar com a Copa do Mundo. Eu não sei se o atleta Marcão e ele ali na sua gerência de carreira já imaginavam que eles iam forçar uma saída pro Brasil agora aqui nessa janela, não sei, né, mano? Mas Gerson voltou pro Brasil pra jogar no Cruzeiro, sonhando em recuperar sua vaga na Copa do Mundo. Pro azar dele, o Cruzeiro começou mal essa temporada até o momento, né? Vamos esperar pra ver se o Cruzeiro vai vir numa crescente. E eu acho que o Gerson não tá bem também não, velho. Tem que perguntar aos meus amigos cruzeirenses, confesso que eu não vi nenhum jogo da Raposa esse ano. Não vi nenhum. Então tem que perguntar aí, mas eu não sei se ele tá, acho que ele não tá bem não, ele tá tipo assim... meia bomba. E aí a gente nem dá pra julgar ainda o desempenho do Gerson como muito abaixo da média, porque o próprio Cruzeiro ainda não encaixou ali com o técnico Tite e tal. Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer, né, mano? Mas a verdade é que Gerson agora vai ter que correr atrás do prejuízo e voar se quiser garantir a vaga na Copa. Outro companheiro de time do Gerson que vai ter que fazer um hat-trick todo jogo se quiser ir pra Copa é ele, Matheus Pereira. Não vai. Esse aqui só vai pra Copa se der 5 assistências e fizer um gol toda a partida. É, E não na porque moral. ele não tem talento
talento. Pelo contrário, já mostrou no futebol brasileiro aí que é um cara muito inteligente. Não, mano, tem jogador que é bom de bola e não é nível seleção, pô. O Matheus Pereira é isso, tá ligado? Ele não é nível seleção, velho. Não é, pô. Não é. Ele é nível futebol brasileiro e ele é fora da curva pra caramba no futebol brasileiro. Mas na seleção não dá. Tem bastante técnica, às vezes peca ali na volatilidade também do desempenho, né? Às vezes ele faz uma partida de Pelé, às vezes uma partida um pouco abaixo. Não é que o pouco abaixo dele é que ele se torna muito abaixo, né? Ele só não mantém aquele nível extremamente alto. Até porque o próprio Casares falou isso aí, né, rapaziada? Se eu jogasse toda a partida em alto nível, eu tava no Real Madrid. Se eu consigo manter 70 jogos do mesmo nível, eu tô no Real Madrid. Dito isso... Perfeito comentário, é exatamente isso aí, tá ligado? Por que o Mbappé tá lá? Porque ele consegue manter 70 jogos no mesmo nível. Tá lá. Entendeu? A diferença é essa. Matheus Pereira joga em uma posição extremamente disputada. E dentre os nomes que eu citei aqui, eu acho que ele tá um pouco atrás na corrida pela Copa aí, principalmente na sua posição. Porque quando o Matheus Pereira foi convocado, foi como suplente do Lucas Paquetá, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Chile. E aí Matheus Pereira foi convocado. Dá pra sonhar com a Copa? Obviamente dá. Mas as chances do Matheus Pereira, comparado aos outros, são bem baixas. Até porque, de todos os nomes que ele disputa ali, ele foi o menos convocado. E a gente sabe que Ancelotti já disse que Bruno Guimarães e Casemiro já estão praticamente na Copa. Na verdade, Ancelotti não disse isso, né? Vazou a lista dos 11 queridinhos aí do Ancelotti e muito provavelmente Bruno Guimarães e Casemiro já estão na Copa. Matheus Pereira vai disputar com Paquetá, Andrei, Gerson, Andreas Pereira. O Andrei é um nome que vem crescendo bastante na temporada também, tá? Ele tá fazendo excelentes partidas pelo Chelsea, principalmente defensivamente, mano. Eu acho que o Andrei pode ser uma grata surpresa ali pra um meio campo defensivo pra gente na Copa, mano. Ele tá muito bem defensivamente no Chelsea, muito aguerrido, tô gostando de ver ele jogar. Um nome que possa surgir aí nesse meio tempo. Então a gente sabe, rapaziada, se o Paquetá tiver minimamente normal, né? Não tô falando nem jogando em altíssimo nível, não. Jogando minimamente bem ali, por já ter uma carreira na Europa, né? Carreira, né, rapaziada? Assim, por já ter mais bagagem jogando pela seleção brasileira, a gente sabe que o Ancelotti, na dúvida, sempre vai levar o Paquetá. Então eu acho que a vaga ali do Paquetá, irmão, ele só perde se ele fizer muita cagada no Flamengo ou se ele não jogar nada, né? E por jogar no Flamengo a gente sabe que tem um peso maior. Então, se o Matheus Pereira fosse do Flamengo e o Paquetá do Cruzeiro, talvez a gente estivesse falando outra coisa, irmão. A gente sabe que o peso do Flamengo midiático, verdade, o Flamengo pesa, coisas, não tem adianta como, querer fugir, né? Então, vamos ver jogador do Flamengo é melhor pra você. Mas a verdade é que Matheus Pereira vai ter que comer a bola se quiser sonhar com a vaga na Copa do Mundo. Antes de falar do próximo jogador, rapaziada, observe isso aqui. Eu pesquisei Yamal Goal Today, né? Que é Yamal Goal hoje. E olha só, 2 dias atrás esse perfil aqui pegou 228 mil likes, mano. Com 43 mil seguidores, ó. E isso aqui, se esse vídeo tivesse mais de 1 minuto, teria dado pra ele aí aqui, ó, $300, mais de R$1.600. É verdade. Esse aqui teria dado uns $250, que daria aí mais de R$1.000 também, né? Com uma edit de 1 minuto e um perfil que o cara nem aparece o rosto nem nada. Aquele cara lá não monetizou, mas olha esse perfil aqui, rapaziada. Nem foto de perfil tem, ó, tudo preto. E com esse vídeo aqui, ó, esse vídeo sim tem 22 milhões de views. Isso aqui deu no mínimo, tá? Considerando o RPM aí da rede vizinha, no mínimo $2.000, que hoje daria mais de R$10.000. Mas isso aqui é um resultado fora da curva. Vamos ver esse perfil desse cara, por exemplo. Ó. Na última semana, ele postou esse vídeo 2.7 milhão de views, 1.1 milhão, 200k, 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 200k. Todo vídeo que ele posta, ó, esse aqui, ó, 2 dias atrás, tá com mais de 177 mil views, rapaziada. Aí, ó. Só com lances aí, ó, vamos trabalhar, rapaz, vai trabalhar. Tá, Messi, Barcelona, trio MSN, então é um perfil focado pro Barcelona. O que eu quero falar com isso, rapaziada? Isso aqui, ó, 2.7, vamos colocar aqui, ó, que ele ganhou $300, mais 100, mais 20, mais 20, mais 30, mais 700, mais 40, mais 170, mais 65, mais 80. Somando isso aí, ó, na última semana, tá? Isso que eu nem contei com esse vídeo de 1 milhão aqui. Somando todos esses valores que eu falei, olha quanto esse cara ganhou com edits de futebol, rapaziada. Então, como vocês já sabem, eu venho divulgando isso recentemente. E na Copa do Mundo, muita gente vai forrar o bolso com esse mercado de edit de futebol, rapaziada. Então, se você quer aprender a como lucrar com edits de futebol, clica no primeiro link aqui da descrição ou do comentário fixado, que eu fiz um vídeo aí pra vocês explicando como que funciona, tá? Mas vamos voltar pro vídeo. Aí, ó.
Caio Jorge. Caio Jorge é um Não daqueles dá. nomes que pra muitos Todo está respeito. sendo injustiçado na seleção brasileira. Porém, é mais um que sofre com uma posição extremamente disputada. Mesmo tendo metido 21 gols no Brasileirão 2025, 4 gols no Campeonato Mineiro, 5 gols na Copa do Brasil, foi o artilheiro do Brasil na Não temporada dá, mano, pra levar o passada. KJ Ainda pra assim, Copa, Caio Jorge véi. sofre com a síndrome do jogador brasileiro, podemos dizer assim, né? Ah, Ou mano, com eu não a levaria, posição não consigo, extremamente cara, concorrida desculpa. com nomes mais fortes que o dele, Desculpa. principalmente nomes que atuam na Europa. Atualmente, Caio Jorge tá atrás do João Pedro, obviamente que pra mim, pra posição de centroavante, é o nome mais forte atualmente, até o atual momento, né? Se Deus me livre E não nem tiver é centroavante. uma lesão ou coisa do tipo, sem dúvidas nenhuma, é o 9 titular da seleção. Porém, atualmente nós temos Aqui, ó. Pra mim é esse aqui, tá? Eu levaria esse cara aqui. o Endrick, que se pro Ancelotti for jogar como 9, está à frente do Caio Jorge, porém, Caio Jorge tá na frente do Pedro ou Richarlison nessa disputa aí. E por que eu coloco o Endrick à frente do Caio Jorge? Mesmo o Endrick estando no banco lá no Real Madrid e atualmente tá no começo de carreira ali, de temporada pelo Lyon. Porque em termos de talentos, né, rapaziada, a gente sabe que o Endrick é o maior talento que a gente tem. Eu já vou falar do Endrick daqui a pouco, porém, eu acredito que mesmo o Ancelotti sabendo que o Caio Jorge fez uma temporada passada melhor, com mais sequência do que o próprio Endrick, o Ancelotti já trabalhou com o Endrick, já conhece o futebol, e a gente sabe que em termos de prateleira futebolística, o Endrick tá acima, né, cara? Caio Jorge, desde a base, nunca foi visto como um grande potencial jogador brasileiro de nível mundial. Não, já o Endrick, desde os seus 16 anos, é visto como um grande jogador, tanto é que já foi Isso aí conta muito, mano. Tipo assim, como a mídia vê o cara, conta pra caramba, pô. A gente vê o Caio Jorge como um cara, tipo assim, pô, tá vivendo um momento espetacular. O Endrick fala, não, esse aqui é craque, é o futuro do futebol brasileiro. Muita gente fala isso. Então conta muito pro cara ir pra Copa ou não, tá ligado? tratado pelo Real Madrid. E todo mundo sabe que o Endrick só não teve sequência lá no Real Madrid porque tava no time extremamente estrelado. Ele seria titular em E porque o Xabi Alonso não gosta de brasileiro, né? muitos times do mundo, Osso. e qualquer time do mundo, até no próprio Osso. Barcelona, talvez, ele ganharia a vaga de titular ali, né, mano? Já que o Lewandowski vem perdendo seu espaço cada vez mais. Então, o Endrick só não seria titular no Real Madrid, ao meu ver, né? E no Manchester City, porque tem o Haaland. Obviamente, tem outros times nessa lista aqui, a gente tá falando bem por cima, mas, de qualquer forma, o Caio Jorge entra nessa briga aí extremamente disputada. É o KJ, Ainda tem né? Igor Jesus e É, Igor o brabo. Thiago nessa Fala briga, dele. mas eu tenho 100% de certeza que o Caio Jorge tá na frente desses nomes que eu citei. O Caio Jorge atualmente só fica atrás do João Pedro e do Endrick. O Pedro do Flamengo, pra mim, Cara, não sei, velho. O Igor Thiago não tá na frente do Caio Jorge por jogar a Premier League, não sei, né, velho? Porque a galera também desvaloriza pra caramba o cara que joga no Brentford da vida, velho. ainda tá atrás É do Caio osso. Jorge na fase atual, né? O Pedro que sofreu com lesão, voltou só no Mundial na última temporada. E o Caio Jorge que tava quebrando, comendo tudo é foda. Tava comendo a bola, né? Comendo tudo. Calma aí, rapaz. Dito isso, né, rapaziada? Caio Jorge é um que vai ter que meter hat-trick todo jogo aí se quiser ir pra Copa, porque tem nomes bem fortes na frente dele, mano. Luiz Henrique. Há 3, 4 meses atrás, seria loucura futebolística dizer que o Luiz Henrique não teria espaço nessa seleção. Até pelas partidas que ele fez ali jogando contra o Chile, acompanho que muito jogou pouco muita a carreira do bola, Luiz né, Henrique, rapaziada? cara, E muito mostrou pouco. que ele entrega talvez Sei o que o pouco da Antony não carreira dele. consegue entregar ali na mesma posição, que é, tem aquela característica de puxar pra perna esquerda, porém, ao invés de ser tão habilidoso, habilidade e velocidade quanto o Endrick, o Luiz Henrique é mais força e velocidade, apesar de ter bastante habilidade, né? Então, dependendo do adversário ali, se a gente for jogar, por exemplo, com aqueles times que eu chamo de cultura russa, né? Que é tipo Sérvia, Rússia, Croácia, Polônia, esses caras mais gelados que sempre tem times muito altos e muito fortes. O Luiz Henrique seria uma ótima opção. E há alguns meses atrás seria Cultura impossível dizer russa. que esse cara não teria vaga na seleção. Mas atualmente, mesmo estando lá no Zenit, né? Ele foi convocado jogando no Zenit, foi convocado pelo que fez no Botafogo, mas ainda assim lá no Zenit ele tá em baixa, tá, rapaziada? Apesar de ser titular indiscutível do time, na última temporada foram 16 jogos, 15 como titular, né? Mas apenas 2 gols e 2 assistências, né? Na verdade, na temporada atual. Então o Luiz Henrique perdeu bastante espaço aí jogando. Não é que perdeu o É foda, mano, você jogar na Rússia também é complicado, né, velho? Deve dar um desânimo legal, pô. Cara, frio pra caramba, tá ligado? Pra jogar a bola você tem que estar feliz. Não é de fácil não ser jogador do Zenit, velho. Ganha um dinheiro legal? Ganha um dinheiro legal, mas né? espaço. Ele tem espaço, só que ele não tá tão brilhante quanto ele era no Botafogo, né? E a gente não sabe se é por questões de adaptação, se porque o cara tô na Rússia, tô esquecido, dane-se, não tô nem aí. Tem propostas aí, né? Parece aparentemente Flamengo tem interesse nele, Palmeiras também deu uma sondada recentemente, né? Por 165 milhões, uma parada assim. Então, a janela aí pra ele vir pra cá, a gente já sabe o que aconteceu. Então, né, rapaziada, muito provavelmente a gente tem o Antony na frente do Luiz Henrique aí na briga por essa ponta, mas a gente tem o Estevão que cai por lá, o Rafinha que pode
pode cair por lá, a gente tem o Endrick que pode cair por lá, a gente não sabe como que o Ancelotti Muito nome, velho. vai desenhar esse time pra Copa do Mundo, a gente pode ver um pouco aí de como que ele vai querer o Rafinha jogando, principalmente no amistoso contra a França, então vamos esperar pra ver o que vai acontecer aí, né, rapaziada? Endrick. Esse aqui eu quero demais. Esse aqui, mano, eu acho que o Endrick, cada partida que passa, ele tá mais próximo. Na última partida ele foi expulso injustamente, isso aí dá uma arregaçada, né, porque o cara vai perder um jogo, caramba, 4. Mas não tem condição, esse moleque, ele tem estrela, velho. Você pode achar que ele não joga muito, você pode ser hater dele, mas tem que admitir que ele tem estrela, velho. Ele tem estrela pra caramba e a gente precisa disso numa Copa do Mundo, tá ligado? Tá é voando importante. no Lyon e é o que temos de melhor em termos de material humano, de talento. É forte, cai pelas pontas, joga como centroavante e o principal pra mim em uma Copa do Mundo, o Endrick tem muita personalidade, cara. É um cara que, se ele errar, não é porque ele tá pipocando. A gente sabe que ele é um cara que não sente muita pressão, né, mano? E pra idade dele isso é absurdo. Então, pra mim, o Endrick já estaria na Copa. Até Concordo, se ele Vitorano, se machucar concordo, agora cara. e só voltar lá na Copa. Pra mim, eu acho que também em termos calma. de talento, ele é o melhor que a gente tem. Não comparando com os outros titulares, tá? Tô comparando com a posição. Em termos de talento, uma progressão que a gente tem pra esse moleque é absurda, né? Vai poder voltar pro Real Madrid. O próprio Florentino Pérez diz que ele é o futuro do Real Madrid. Daqui a alguns 2, 3 anos, o Mbappé vai ter 30 e o Endrick vai ter 20. Pô, mas hoje em dia o Mbappé com 30 vai continuar metendo muito gol, cara. O Benzema foi bola de ouro no Real Madrid com 34. Você tá falando que o Endrick, tipo assim, demoraria mais 6 anos pra ser titular no Real Madrid? Não vale a pena esperar não, velho. Não vale a pena, mano. Pra ser titular não, mas tá ligado? Não vale a pena, mano. Eu acho de verdade, o Endrick vai voltar pro Real Madrid, ele vai meter o pé, velho. Porque, mano, pelo que ele tá fazendo no Lyon, e se ele continuar fazendo o que ele tá fazendo, sabe o que vai acontecer? Ele vai bater no Real Madrid, o Real Madrid vai falar assim, você vai jogar de ponta, e ele vai sair na próxima janela, pô. Vai sair na próxima janela. Ele sabe, e todo mundo, e muito clube vai querer ele, pô. Inclusive o Barcelona, o Endrick encaixa legal no Barcelona. Se vai rolar essa negociação, eu não sei. Mas muito clube vai querer o Endrick, isso eu não tenho dúvida. Então, rapaziada, é o grande futuro do futebol mundial aí, ao meu ver, e vamos aguardar pra ver aí, né? Mas já falei muito dele aí quando tava falando sobre Caio Jorge, e eu acredito que tem que estar na Copa de qualquer jeito. Então, dizer que ele vai ter que comer a bola pra estar na Copa, eu acho que não é... Eu acho que é um pouco exagero, eu acho que ele só tem que jogar o que ele sabe jogar, sabe? Ele não precisa atuar acima da média dele. Concordo. Se ele jogar a média dele mesmo, lá na... Porque, mano, o Endrick não tava no radar antes porque ele não jogava, velho. Foi só botar ele em campo. Radar. Ele já vai meter gol todo jogo praticamente, se ele não for perseguido, igual foi expulso aí e tal, né? Vai ser perseguido lá, a gente já sabe como que é tratado o brasileiro. Mas enfim, vamos esperar aí pra ver, mas confio muito no futebol do Endrick e eu acho que ele não entra na lista que a gente vai ter que virar o Pelé. Eu acho que ele só tem que jogar o que ele tem que jogar. É, só continuar. Lucas Paquetá. Esse é figura Aqui carimbada na seleção, já jogou na Copa de difícil, 2022 e até naquela Pô, temporada a carreira do 22. Paquetá foi pra um caminho bizarro, né, velho? Porra, eu esperava de verdade o Paquetá ascendendo em um time melhor que o West Ham na Europa, mano. O cara pega e volta pro Flamengo. Ele falou que teve propósito do Tottenham, do Chelsea, se eu fosse ele, teria ido pro Chelsea. Mas a gente não sabe se é verdade, né? Só que eu esperava que esse fosse a trajetória normal da carreira dele, tá ligado? Tipo, Chelsea, até o Manchester City demonstrar interesse por ele de novo, algo do tipo, velho. Pô, o auge do Paquetá foi o West Ham, cara. Tipo assim, jogou no Lyon também, no Milan, né? Mas no Milan ele foi mal, no Lyon ele foi bem. Só que, pô, West Ham, tá ligado? Ele tem futebol pra mais. Eu sei que muita gente não gosta do Paquetá porque acabou que o Paquetá virou um pouco de meme mesmo, né? Pelo extracampo, vamos dizer assim. Mas ele é um excelente jogador, mano. Ele é um dos jogadores mais modernos que a gente tem no futebol brasileiro, pô. Ele é muito bom de bola, esse cara, velho. Não é à toa que o Guardiola queria ele. Pois, naquele O Guardiola também quis o Nolito, né? O Jesus Navas, mas enfim. primeiro ciclo, né, que ainda tinha o Neymar ali de 20, 21, 22, 23, Paquetá jogou muita bola na seleção, tanto é que é cadeira cativa ainda, podemos dizer assim, na seleção até os dias de hoje. Depois da Copa jogou bastante abaixo nos amistosos aí da seleção, vem sendo bastante criticado, mas ao meu ver é um cara de experiência, é um cara que tem bastante segurança ali na posição dele, e aí eu acredito que o Ancelotti vai considerar esses fatores e colocar o Paquetá como favorito aí nessa disputa por essa vaga, né, rapaziada? Então já falei entre ele e o Matheus Pereira, eu não vou entrar no mérito aqui de quem é melhor ou pior, né, porque eu acredito que são jogadores que têm características diferentes, mas o Paquetá também, o Ancelotti gosta de um time que tem bastante configurações defensivas ali no meio, então às vezes você vê ele jogando praticamente com 3 volantes, porque o Paquetá originou ali no Flamengo como um volante, também segundo volante, sabe defender muito bem, é um cara forte fisicamente, tem o Bruno Guimarães, Casemiro,
Então ele sempre gosta de jogar com a trinca de volante, podemos dizer assim, mas uns caras que também tem qualidade pra sair jogando, né? Então eu acredito que se ele jogar no Flamengo... O Paquetá é bom demais pra fazer isso aí, mano. O que ele tava jogando no West Ham, ele já vai estar na Copa de qualquer jeito, mano. Vai pro Neymar logo, Victorano. Por jogar no Flamengo tem uma pressão maior, a gente sabe disso, não adianta negar. Então a gente sabe o poder midiático que tem jogar no Flamengo. Se esse cara fizer 2 gols aí, 3 gols contra algum time, mano, todo mundo já vai pedir ele na seleção. E aí a gente sabe como que funciona. Vitor Roque. É mais um que entra na grande disputa pra ser Cara, eu não levaria, tá? Brasileira. E acredito eu não levaria. Que entre todos os nomes aí, ele ainda tá atrás ou empatado com o Caio Jorge. Comenta aí sua opinião se você acredita nisso ou não, né? Mas na última temporada fez 16 gols no Campeonato Brasileiro, 4 gols na Libertadores, 20 gols aí ao total. É um cara que mostra também muito empenho físico e tático, né? Então, dependendo do adversário, o Ancelotti pode considerar aí o Vitor Roque como uma opção. Absurdo. Mas nessa briga toda aí, rapaziada, você pode ver que eu nem vou colocar o Pedro nessa lista aqui no atual momento, porque eu acredito que eu tenho 100% de certeza que o Pedro hoje ele tá fora da Copa. Ele vai ter que jogar muita bola aí nesse primeiro semestre pra poder ser convocado. Mas muito pelo que o Ancelotti desenha seus times taticamente, rapaziada, até no próprio Real Madrid de 24, que tinha o Roselu, que é um centroavante que marca bastante. O Ancelotti gosta disso, de centroavante que ajuda na recomposição tática, e o Pedro no Flamengo não entrega isso, cara. Já virou até meme aí na torcida do Flamengo, o empenho dele pra marcar, pra ajudar defensivamente. Muitas vezes ele perde espaço até pro BH, porque o BH se entrega no auge dos seus 30 e tantos anos, se entrega mais aí do que o Pedro. Então eu acho que o Pedro hoje tá fora da Copa e o Vitor Roque entrega o que o Pedro não entrega. O Vitor Roque, pô, é muito forte, mano. O cara dá vida, marca, dá carrinho. Corre pra caramba o Vitor Roque, velho. Ele é um touro, mano. Pressiona, tem velocidade. O Vitor Roque, mano, ele lembra um pouco o Lautaro pra mim, tá ligado? Tipo, o Lautaro é melhor tecnicamente, obviamente, mas o estilo de jogo lembra muito o Lautaro, velho. Aí, principalmente pela juventude, né? Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas e o Lautaro é chamado de El Toro, né? Esse aqui também é outro que, se quiser ir pra Copa, irmão, vai ter que meter gol, 3 gols por jogo aí no mínimo, filho. Léo Ortiz e Léo Pereira. Tá, esses dois aqui eu botei já os dois juntos. Cadê o Neymar, dois mano? na mesma situação, porque basicamente aí, rapaziada, estão os dois aí com o mesmo cenário, né? O Léo Pereira aparentemente vai receber uma chance aí pra amistoso contra a França, então parece que ele tá na frente do Léo Ortiz. Não considero que tá tão na frente, porque ele já testou o Léo Ortiz, né? Então eu acredito que esses dois, tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz, podem sonhar com a vaga na Copa. Um dos dois ou até os dois aí, cara. Por quê, rapaziada? Porque os dois que estão garantidos na seleção aí são o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, né? Pra vaga. Nesse ciclo... E o Militão, que talvez vá de lateral direito, né? Não sei. O Pelote testou Fabrício Bruno, Beraldo, Éder Militão, Alexandre do Lille. Então, assim... Bom jogador, Alexandre. O Éder Militão também é outro. Eu não sei se o Alexandre não entrega como jogador do Lille, tá ligado? Mas pela seleção ele jogou muita bola, pô. Outro, né, que se tiver, vai 100%. E aí sobra uma vaga ou duas aí, né, mano? Que ele vai disputar com o Fabrício Bruno ou o Alexandre. O Fabrício Bruno não tá tão bem nessa temporada. O Alexandre também não foi mais testado. Mas quando jogou muito bem, né? Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer aí. Mas eu acredito que vai pintar um dos Léos aí na Copa. Qual deles você acha que vai pra Copa? Comenta aí. E por último, ele, né, rapaziada? Neymar. Eu deixei por último até porque vocês sabem o quanto eu sou fã desse cara, né, mano? Era o meu sonho não estar gravando isso aqui falando que ele tem que virar o Pelé. Na verdade, o Neymar tem que só ser ele mesmo, né? Mas a gente já viu aí... O Neymar tem que conseguir entrar em campo, colocar chuteira e entrar. É isso que ele precisa, velho. Só isso que ele precisa, mano. Só que tá difícil fazer isso. Tá difícil calçar o meião, botar a chuteira e ir pro campo, velho. Que o Neymar... Hoje tem rodada de Brasileirão, acho que é contra o Atlético Paranaense que o Santos vai jogar, mas não vai porque é sintético. É foda, velho. É foda, cara. É foda. Tá ligado? Tem o que fazer. Tá sofrendo muito com as lesões. Eu fui desesperado. E não é só falta de vontade. O Neymar tem vontade, ele tá treinando aí e tal, tá treinando pesado, mas a gente não sabe ainda como que vai ser. Pô, mano, infelizmente o Neymar tá podre por dentro, cara. Infelizmente tá podre, velho. Eu queria que não tivesse, mas ele tá, velho. Não adianta, mano. Bizarro, velho. É bizarro, mano. Mano, a coisa que eu mais quero é o Neymar na Copa, cara. Eu quero muito o Neymar na Copa. Muito. Mas tá difícil, velho. Tá difícil, mano. Eu acredito. Eu quero que ele vá, eu acredito que ele vai. Mas tá complicado. E tá se criando um cenário onde as pessoas, a imprensa, estão normalizando ele fora da Copa. E esse é o primeiro passo pra ele realmente ficar fora da Copa. Porque antes, a imprensa, uma parte da imprensa, né, pressionava pra ele ir pra Copa, quando era Dorival, caramba 4. Hoje, a galera que pressiona diminui cada vez mais e a galera que aceitou que ele não vai aumenta cada vez mais. E não tem como, a opinião pública ela é importante no Brasil quando o assunto é a seleção brasileira. Então assim, cara, o cenário tá se construindo pro Neymar não ir. Esse é o cenário, velho.
E o Ancelotti, pô, assim, mano, todo respeito, mano. Eu sinto que o Ancelotti não faz questão nenhuma de levar o Neymar. Pra ele, o Neymar, tipo assim... Se não mostrar, não vai não, velho. E foda-se. Sem remorso. Sem remorso. Torno do Neymar aí pros gramados, né? Só vai voltar agora depois do carnaval. E em termos de talento, né, cara, são 26 vagas. Acredito se a gente viu o moral, Daniel Alves 26, indo na Copa de 22. 26 cabeça, pô. Não é possível que o Neymar não vai, cara. Por ajudar no vestiário, talvez a gente veja isso aí, o Neymar indo pra Copa por ajudar no vestiário. Tem muita gente falando aí que ele tem que ir até sem um joelho. E eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou entrar no mérito de ninguém tem o talento que esse cara teve na nossa geração, né, rapaziada? Ninguém. Então, assim, cara, eu quero muito que o Neymar ganhe uma Copa, cara. É meu sonho, mas falando hoje de futebol, o Neymar tá fora. Ah, dentro de campo, hoje o Neymar tá fora. A gente não sabe como vai ser aí. E vai ter o próximo amistoso, muito provavelmente ele não vai estar na convocação do amistoso, até porque não tá jogando, né, no amistoso contra a França agora. O Neymar só vai aparecer só se for na lista oficial mesmo, no dia da Copa, eu acredito, cara. Então, resta saber aí o que vai acontecer, mas é isso, né, rapaziada? Eu queria muito que esse cara fosse pra Copa, irmão. Eu acho que ele tem que estar também, rapaziada. Mas falando de futebol hoje, a gente sabe que ele não vai estar. Enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Vitorando Fute, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, Fute, tchau. Valeu, Vitorano. Valeu, rapaziada. É esse vídeo aí, né, mano? É esse vídeo aí. Pra mim, quem tem que ir aí é o Hendrick, com certeza, Neymar, Paquet Johnson e boa, velho. Talvez o Jesus. O resto deixa pro Ancelotti decidir.